Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam a nossa região e principalmente Taubaté no Mix de Notícias. Câmara Municipal realiza audiência pública sobre empreendedorismo feminino. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Hoje é quinta-feira, tem o nosso quadro Pop Verso com Viviane Ângelo. O assunto é Stranger Things. E ainda tem o quadro Câmara Memória sobre a ex-vereadora Armanda de Oliveira Araújo Dina. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 27 de novembro de 2025. O Mix da TV está começando agora. No ar pela programação da TV Câmara Taubaté, começa agora mais uma edição inédita do Mix da TV, o programa que traz os melhores shorts da nossa grade de programação com muita variedade, informação e entretenimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição inédita aqui na nossa programação. Você que está acompanhando a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também através das redes sociais YouTube e Facebook. E hoje é quinta-feira, é um momento que o Mix da TV abre espaço para a gente falar da geração menos 30, a geração Z. Então, quem chega aqui nos nossos estúdios para falar mais sobre este assunto e ajudar a gente nas pautas é a nossa estagiária Viviane Ângelo. Vivi, seja bem-vinda novamente. Como é que foi a sua semana e o que nós temos essa semana aqui no nosso quadro? Oi, Jô, eu que agradeço de estar aqui. Bom, minha semana foi boa. Vamos dar oi também para os nossos viajantes. Fala, viajantes! Bom, hoje, como prometido no último episódio, a gente vai falar daquela série queridinha que tá todo mundo comentando sobre, porque o primeiro volume da última temporada dessa série lançou ontem, dia 26 de novembro. A gente tá falando, né, Jô, de Stranger Things. E no VT de hoje a gente vai relembrar desde o comecinho da série para você ficar por dentro de tudo. Vamos ver o VT? Abre o portal, produção! Stranger Things é uma série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer. Foi lançada em 2016 pela Netflix e conquistou o mundo com sua mistura de suspense, ficção científica e emoção. A história começa com o desaparecimento de Will Byers, um garoto da pequena cidade chamada Hawkins. Enquanto a mãe dele e o chefe de polícia o procuram, um grupo de amigos descobre uma garota misteriosa com poderes telecinéticos, a Eleven. Juntos, eles descobrem a existência do mundo invertido, uma dimensão paralela cheia de criaturas assustadoras que ameaçam o nosso mundo. Ao longo das temporadas, a série mergulha em experimentos secretos, amizades fortes, amadurecimento e o clássico clima dos anos 80, com direito a bicicletas, fitas cassete e muito sintetizador. E, na nova temporada, a cidade de Hawkins enfrenta novas ameaças enquanto o destino de todos se aproxima de um desfecho épico. Com episódios de até 2 horas de duração e um orçamento milionário, a Netflix promete encerrar a história com grandeza, emoção e muita nostalgia, exatamente como os fãs esperavam. E, claro, o elenco querido retorna em peso. Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard e muito mais. Agora, os fãs se preparam para o grande encerramento de Stranger Things. A 5ª e última temporada será lançada em 3 partes. O volume 1 lançou ontem, dia 26 de novembro. O volume 2, mês que vem, dia 25 de dezembro. Já o volume 3 será lançado no dia 31 de dezembro, ainda esse ano. Cada volume será disponibilizado globalmente na Netflix, fechando com chave de ouro a história que marcou toda uma geração. Acompanhamos então o VT produzido pela Vivi, falando mais, contextualizando para a gente entender um pouco mais sobre essa série de ficção científica que tem tudo a ver com a geração Z. Vivi, quais são os elementos que chamam a atenção e que, de certa forma, estão atrelados ao público menos 30? Bom, a gente pode começar com a amizade deles, porque desde o comecinho, né, da série, eles têm aquela amizade forte com todos os integrantes do grupo e isso se estende até a última temporada, né? A gente pode falar também de traumas,
de descobertas, né? Ou seja, os traumas seriam no caso de perder as amizades, de tudo que está acontecendo ali na série. E a gente também pode falar das mudanças da adolescência, né? Que tem tudo a ver com a geração Z. Porque eles crescem, né? Eles são crianças, eles vão crescendo conforme as temporadas, né? Então, nessa 5ª temporada, eles estão muito diferentes. Até porque faz 3 anos, né? Desde a 4ª temporada. Então, eu acho que seria esses elementos, assim, que criam uma conexão maior com o público da geração Z, né? Vivi, a série Stranger Things é ambientada nos anos 80, né? Então, também tem elementos culturais, históricos e até mesmo atemporais aí que acontecem durante o decorrer da série. De que forma essa ambientação também se conecta com esse público mais jovem hoje da geração Z? Até como uma forma de ter curiosidade como era os anos 80? Sim. Então, eu diria que seria exatamente isso que você falou, né? Ultimamente, essas séries mais atuais, realmente são mais atuais, mais modernas. Então, são uma ambientação de acordo com a geração Z de hoje em dia, né? Então, quando a gente pega uma série mais retrô, né, com essa ambientação mais retrô, a gente gera uma certa curiosidade, né? Inclusive, a Wandinha pegou muito dessa coisa retrô, músicas retrô, né? As fantasias, as decorações, tudo seria bem retrô e isso desperta a curiosidade porque também tá voltando, né? Essa moda retrô aí na geração Z. A gente está falando do lançamento desta 5ª e última temporada, Vivi, mas a série ela começa bem antes, né? Antes até da pandemia, desse momento que a gente passou. Então, ela continuou conquistando fãs e públicos, mesmo ao decorrer desses vários anos aí que a gente está falando. Teve esse ato aí, né? Sim. De 2, 3 anos para ser o lançamento agora. O que se deve esse sucesso da série? Tem a ver com a questão das redes sociais, onde está conectado esse público mais jovem? Com certeza, Ju. Eu diria que por conta das redes sociais, a gente consegue relembrar a série, né? Então, mesmo depois de 3 anos, pelo menos é o que apareceu para mim nessas últimas semanas, né? Vários memes, pessoas falando sobre teorias de outras temporadas, falando das novas teorias, novas expectativas para a nova temporada, né? Memes sobre e relembrando toda a história desde o começo para a gente relembrar tudo e não perder nada, nenhuma sacada das outras temporadas, né? Então eu acho que a rede social ela é importante para isso, para a gente relembrar toda a série e não perder nada. Nesta quinta-feira, dia 27 de novembro, a gente está abrindo espaço aqui no Popverso, como a gente faz toda semana aqui no nosso programa, falando da geração menos 30, da geração Z. A gente fala de vários comportamentos, como música, estilo, vestimenta. E hoje a gente está falando do consumo relacionado a séries, mais especificamente séries de ficção científica, com o lançamento, né, da última temporada de Stranger Things, que é o tema central que a gente está conversando aqui com a nossa estagiária Vivi. Eu assisti, acho que o começo da primeira temporada, Vi, não assisti todo, porque o consumo de séries hoje é muito grande, a gente vai mudando de perfil de público, vai se sintonizando, mas você consumiu a série até aqui, qual que é o balanço que você faz dessas primeiras temporadas e qual que é a expectativa para o desfecho agora, neste 5º e último volume? Então, vou ser sincera, assim, eu vi direito, assim, até a 2ª temporada, depois eu fui procurando mais pesquisando mais sobre as outras temporadas, né? Só que eu dei uma olhada também no que os fãs esperam dessa última série, né? Dessa última temporada. Primeiro, eles falam sobre casais, né? Tipo o Hopper e a Joyce, que eles dizem muito que eles querem que se casem e vivam felizes, né? Tem muita gente falando que a Eleven talvez deixe a gente nessa temporada. Só que pra mim e pros outros fãs, assim, o que eu mais vi, assim, é que eles querem, né? A gente quer que o conceito do mundo invertido realmente seja mostrado, né? Que a gente consiga entender tudo e que não deixe pontas soltas, até porque é a última temporada, né? A gente quer todos os pingos nos is, tudo certinho, tudo fechado para fechar com chave de ouro, né, Ju? Do outro lado aqui do nosso estúdio, lá no Switcher, nós temos o Vitor, que está falando aqui no meu ponto, Vivi, que as expectativas deles não são tão grandes para esse desfecho. Ele deve ter acompanhado aí, deve ter se desiludido. Depois ele conta aqui no meu ponto o que ele está achando. Mas para você, talvez o desfecho seja positivo. Sim, eu acho que seria positivo. Se eles forem nessa linha de fechar tudo e mostrar todo
o mundo invertido, o conceito por trás, talvez até que deu uma salvada, né? Porque demorou muito tempo até a última temporada, então eu acho que daria uma salvada se fizessem mais ou menos nessa linha. Abrindo um pouquinho mais o leque, falando sobre séries de ficção científica, né? Este tipo de assunto, de conteúdo, chama a atenção da geração menos 30, da geração Z, como chamava, por exemplo, na minha época, a gente consumia bastante. Isso faz parte de todas as faixas etárias, independentemente, né, de quando você nasceu, do seu recorte histórico-social. E quero saber quais são as outras séries de ficção científica que chamam a atenção desse público mais jovem. Eu posso dizer por mim, assim, que ficção científica é uma das séries que eu mais gosto, né? Tipo, o gênero, né, que eu mais gosto. Então, a gente pode falar de The OA, que é uma mulher que ela volta depois de 7 anos e ela presencia coisas sobrenaturais, né? A gente pode falar de Love, Death and Robots, que é uma das séries, assim, que eu vi todos os episódios, todas as temporadas. Cada uma dos episódios são totalmente avulsos, então as histórias são muito diferentes. E o estilo de arte é muito diferente, então eu acho isso incrível, sabe? Tem horas que são mais realistas, tem horas que são mais estilizados, e eu adorei, tipo, cada uma das histórias tem episódios que não são falados, não tem falas, e tem outros que tem conceitos por trás. Black Mirror, Fallout, acho que seriam esses aí que estão em alta também, que os jovens, geração Z, né, diria que assiste. Perfeito, a Vivi trazendo aqui um recorte para a gente entender um pouco mais dessa geração, desse consumo relacionado às séries de ficção científica. Ainda aqui nessa edição do Pop Verso, a Vivi vai fazer um convite aí para você continuar acompanhando, afinal de contas já foi lançado ontem a primeira parte desta 5ª e última temporada. Vivi, a gente está chegando ao final aqui da nossa temporada do Pop Verso 2025. Sim. Faltam poucos episódios para a gente encerrar e chega aquele momento que tem a nossa disputa, que é o duelo de gerações, onde eu trago um desafio para você e você também tem a oportunidade de trazer um desafio para a gente tentar descobrir o que funciona em cada uma das gerações, seja a geração Z ou a geração Y. Bem, para quem está em casa entender, o desafio de hoje é falar sobre série de ficção científica da nossa geração, só que a gente resolveu trazer uma música, um tema de abertura, um som, algo que remeta de forma sonora a esta série. Eu separei já o meu áudio aqui para você, Vivi. Vou pedir para nossa produção colocar aqui para você ouvir. E vamos lá, vamos ver se você acerta. O nosso placar está empatado em 1-1. Vamos ver se você acerta de que série de ficção científica eu estou falando. Retorno. Vou pedir... Consegue ouvir? Você também acompanhou essa série? Então, eu vi mais ou menos por cima, mas essa música ela é super conhecida, né? Então, já foi usada em vários memes das redes sociais, então é óbvio que eu ia conhecer. Parabéns, Vivi, acertou, tá 2-1 para você. Arquivo X é uma série de TV norte-americana, de ficção científica, como é o tema de hoje aqui do nosso Pop Verso. Ela foi criada por Chris Carter, teve as suas temporadas exibidas entre 1993 até o ano de 2002. Além disso, teve alguns especiais e também 2 filmes relacionados à franquia. A história conta basicamente a seguinte sinopse, né? Os agentes do FBI investigam casos envolvendo fenômenos paranormais ligados lá ao dia a dia, à cultura aí dos paranormais lá nos Estados Unidos. Agora chegou a sua vez, Vivi, de trazer essa música para ver se eu acerto. Eu acho que eu não vou acertar e vai terminar 2-1 para você, mas vamos lá. Bom, agora é meu desafio, vamos ver. Tá todo mundo fazendo cara de paisagem aqui no estúdio também. Ninguém vai me ajudar com nenhuma dica. Eu acho que ninguém conhece. Eu também não vou chutar nenhum nome, porque aí eu vou errar feio. Bom. E vou derrapar muito feio. Ó, essa série é a série Dark.
ela foi lançada em 2022, né? Ela tem 3 temporadas e, assim, é uma bagunça. Eu já assisti há muito tempo, faz muito tempo que eu assisti, mas é literalmente uma bagunça. Você descobre que o pai é filho de não sei quem, que é mãe de não sei quem, é muito louco, assim. Então você tem que, tipo, parar para prestar atenção para você realmente entender, né? O protagonista é o Jonas, então ele vai descobrindo as coisas ao longo do tempo. E, assim, pra mim é a melhor das melhores séries, assim, que tem. Bem, tá 2-1 para você, Vivi. Conseguiu virar aí o placar, né? Que você tava perdendo. Gente, eu nem acredito. Semana que vem a gente tem o nosso último encontro aqui nesta temporada 2025. Mas antes da gente falar da semana que vem, eu quero que você reforce um convite para quem está assistindo aqui o Popverso dentro do Mix da TV sobre o lançamento da 5ª e última temporada de Stranger Things. Olha, pra você aí que é fã da série, né, Stranger Things, pra você também que ficou curioso, se você chegou até aqui, presta atenção aí nas próximas temporadas e nos próximos volumes, na verdade, né? Porque o volume 1 saiu ontem, o volume 2 vai sair dia 25 de dezembro e o volume 3 e episódio final sai dia 31 de dezembro. Então já marca aí para você não esquecer. E agora, Vivi, mais uma vez, chegando ao final aqui do mês de novembro, missão dada é missão cumprida? Missão dada é missão cumprida, Jô. Foi isso por hoje, viajantes. Não pode esquecer da gente falar da semana que vem. O que tem na semana que vem? Ah, verdade! Ó, semana que vem, para os amantes de livros, a gente vai falar sobre Woman Down, o novo livro da Colleen Hoover que tá para lançar. Ou seja, semana que vem já é dezembro, a gente já está encerrando oficialmente a temporada 2025 do Popverso aqui no Mix da TV. Vivi, então agora sim, missão dada é missão cumprida. Agora sim, missão dada é missão cumprida. E agora sim, foi isso por hoje, viajantes. Até semana que vem. Este foi o Popverso aqui nesta quinta-feira, 27 de novembro. A seguir aqui no Mix tem o nosso programete Câmara Memória com as histórias dos ex-vereadores que passaram pelo Legislativo taubateano e ainda tem short do programa Desbravando Taubaté e eu ainda vou te atualizar com as notícias e informações do que está acontecendo aqui no nosso município. Fique conectado com a nossa programação, a gente volta dentro de instantes, não saia daí. De volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe, agradecemos a sua audiência. Além de estar conectado aqui na nossa programação, você também pode mandar a sua sugestão, a sua crítica e também a sua opinião sobre os nossos programas. Quer saber como você pode fazer tudo isso? É só entrar em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvctaubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvctaubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Todos os canais disponíveis, estou esperando a sua participação aqui juntinho com a gente na programação da TV Câmara Taubaté.
A gente segue o Mix da TV desta quinta-feira para você ficar atualizado com tudo que está acontecendo, principalmente aqui em Taubaté. Então vamos para o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Ontem, quarta-feira, dia 26, a Câmara realizou audiência pública sobre empreendedorismo feminino. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Fernanda Maria. A iniciativa da audiência da vereadora Zelinda Pastora, que está aqui ao meu lado, e vai falar um pouco sobre essa audiência que vai colocar em pauta o empreendedorismo feminino. Boa noite, vereadora. Boa noite, com muita alegria. Hoje se comemora, essa semana, na verdade, o Dia do Empreendedorismo Feminino de forma mundial, uma data estabelecida pela ONU. E nós não podíamos deixar passar sem nós reconhecermos a força da mulher no mercado de trabalho, valorizarmos as mulheres dessa data, discutirmos essas ações, o que nós podemos fazer para a contribuição do empreendedorismo feminino. E em foco hoje o Centro de Taubaté, que nós estamos trabalhando para revitalizá-lo, e nós vamos hoje aproveitar e honrar mulheres que têm feito história no centro da nossa cidade. Muito obrigada, vereadora. Eu desejo uma boa audiência. E para quem quiser acompanhar depois, o vídeo vai ficar disponível no canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernanda, pelas informações. Lembrando que o vídeo da audiência sobre empreendedorismo feminino já está disponível na íntegra. Basta você acessar o nosso canal no youtube.com/TVC Taubaté. Ainda nesta edição de quinta-feira, a gente volta com outros destaques, notícias, fatos e informações de Taubaté no Mix de Notícias. Vamos dar continuidade aqui ao Mix da TV, porque chegou a hora do nosso primeiro short, que são os melhores recortes que a gente traz da programação da TV Câmara, especialmente para você. O Desbravando Taubaté é o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades do patrimônio, da cultura e também da arquitetura aqui do nosso município. Separamos um trechinho do programa que fala sobre a Vila São José para você assistir juntinho com a gente. Vamos ver? Solta o play! E a gente começa esse Desbravando Taubaté falando sobre a Vila São José, mais uma vez conversando com a historiadora Fabiana Pazini. A gente está aqui no Museu Histórico, Fabiana, para falar da Vila São José desta vez, né? Eu acho que um termo que chama muita atenção nesse bairro, principalmente para quem não é aqui da cidade, como é o meu caso e de muita gente aqui da TV Câmara, é a palavra Cavarucanguera. A palavra até difícil de se pronunciar. Como que essa palavra faz sentido e essa relação com o bairro? Originalmente, essa região não era chamada de Vila São José, ou era chamada de bairro ou região do Cavarucanguera. Cavarucanguera, essa palavra difícil que você mencionou, é uma palavra de origem indígena. Cavaru significa cavalo, porque no idioma dos indígenas não tinha nada do tipo. Então, por isso é muito semelhante. E o canguera significaria ou ossada ou cansado, então faria referência a um cavalo cansado ou a ossada do cavalo de fato. E a nossa região, né, essa região da Vila São José, era lugar de passagem. Então, por aqui acabavam passando tropeiros, por aqui entrava-se para a cidade, por aqui se saía da cidade. Então, fazer referência a esse cavalo cansado ou a caveira dele faz bastante sentido, se a gente pensar nessa questão da viagem, dos longos trajetos que eram percorridos. Antigamente, Cavarucanguera era o nome de toda a região, depois Cavarucanguera passa a denominar uma avenida e hoje Cavarucanguera denomina apenas uma rotatória. Ainda que seja pouco, ainda é muito importante, porque essa rotatória faz referência às origens do bairro. A Vila São José, ela vai surgir só mais para frente, só por meados da década de 30 do século 20. E como que se dá esse surgimento? Tem uma relação intrínseca justamente com a Igreja Católica? Sim, o nome Vila São José, né, a homenagear o santo, já deixa algum indício que tem relação com a Igreja Católica, sim. O que acontece? Se muda para Taubaté, primeiro cardeal do Brasil. Esse cardeal faz doação de terras nessa região que hoje a gente conhece como Vila São José, para a mitra diocesana. A intenção, a princípio, era que eles construíssem um seminário. Leva-se algum tempo, eles têm muita dificuldade de se fazer isso,
E a solução encontrada seria lotear esse terreno, contanto que nele se fizesse uma igreja, se fizesse uma escola e se fizesse também um centro de assistência para os menores menos favorecidos. Então, nessa época, né, década de 1930, a gente já começa a encontrar nos jornais da cidade, em especial o jornal O Lábaro, que também era um jornal pertencente à igreja, anúncios de lotes sendo vendidos na Vila São José. E esse nome já passa a ser utilizado também. E esses empreendimentos, tem algum relato histórico de que eles foram implementados para o desenvolvimento do bairro ou só ficou mesmo na promessa? Todos esses empreendimentos, eles acabaram saindo do papel. Quando a gente fala dessa região, muita gente lembra da Casa do Menor, então eu tenho esse lugar de assistência. Quando a gente fala de igreja, a princípio a gente tem a igrejinha de Santa Cruz. Depois a gente vai lembrar logo da paróquia de São José Operário, com a igreja de São José Operário. Mais para frente, o que vai acontecer vai ser a presença de freiras que estão ligadas aos vicentinos, né, que a gente chama de filhas da caridade, e elas acabam fazendo um empreendimento para ajudar os menos favorecidos do bairro. Então ajudava sempre olhando para os mais pobres, a princípio olhava pensando em questões de saúde, e como elas percebem que muitas das crianças daqui não tinham acesso à educação, também vai ter um olhar dedicado ao ensino de crianças, né? Então, se a gente olhar, ainda existe uma escola, ainda existe um asilo, ainda existe igreja. Então, o que a gente vê? Que ao longo do tempo, a educação fez muita diferença, o cuidado com a saúde fez muita diferença. Então, você vai ver aqui o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento econômico e social na região foi bastante grande. Talvez por essa questão mesmo logística, né? Ser esse eixo e também ser um bairro totalmente residencial, tendo muitos comércios, mas um bairro com características residenciais, avenidas largas, avenidas importantes, fazendo essa ligação de várias regiões aqui da cidade. Quando esse empreendimento residencial ele vai aparecer e os lotes vão ser vendidos, ele foi planejado por engenheiros, e engenheiros que são famosos aqui em Taubaté. Um chamava Jaime Viana, e um outro que virou até nome de escola, que é o Urbano Alves de Souza Pereira. Foram os engenheiros responsáveis por planejarem a Vila São José. Por isso que você nota até hoje que, nossa, mas parece tudo muito arrumado. Não parece? Porque foi planejado para ser dessa maneira. O Desbravando Taubaté na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa. Lembrando que este ano ainda tem 2 edições inéditas que serão exibidas aqui na nossa programação. Uma delas conta a história do Parque Três Marias e também da região do Itaim. E tem um outro programa que a gente está preparando contando as histórias do Jardim das Nações. E o Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem notícias e informações para você. Porque tem uma praça aqui em Taubaté chamada de Skate Plaza, que vai receber ações de revitalização e ainda tem um short do programa Boletim Câmara. Fique conectado com a gente e voltamos em instantes. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV, aqui em Alto Astral, junto com a nossa equipe, que ajuda todos os dias a colocar no ar este programa de entretenimento e informação e que leva ao lar dos taubateanos tudo o que acontece aqui no nosso cotidiano. Muito obrigado pela sua audiência e por estar com a gente todos os dias aqui na programação da TV Câmara Taubaté.
Agora a gente segue o nosso Mix da TV, porque como é quinta-feira, é momento de TBT e tem o nosso quadro Câmara Memória, que fala sobre a ex-vereadora Armanda de Oliveira Araújo Dina. Vamos ver? Armanda de Oliveira Araújo, apelidada como Dina, nasceu em 8 de maio de 1932. Ela era filha de Joaquim Machado de Oliveira e Isabel Mendes Flores. Armanda casou-se e teve apenas um filho, Luiz Eduardo de Araújo Neto. Se aposentou como funcionária pública estadual. Como vereadora, foi eleita com 1.033 votos. Também foi segunda secretária em 1991 e segunda vice-presidente em 1992. Algumas normas legais de sua autoria foram Dia Internacional da Mulher e dispõe sobre denominação de via pública, Rua Sebastiana Maria de Jesus. Os episódios do Câmara Memória são exibidos diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Agora a gente segue para o nosso último giro para você ficar muito bem informado com tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade. Vamos para o nosso Mix de Notícias. E agora uma boa notícia para os amantes de esportes radicais. O Skate Plaza da região central recebeu alguns serviços de revitalização e a repórter Tânia Vinhas foi até lá para contar todas essas novidades. Vamos ver? Pois é, eu também sou muito fã de esporte radical, também sou fã de skate, então é um prazer estar aqui para mostrar para vocês algumas revitalizações do Skate Plaza de Taubaté. Mas quem vai dar os detalhes mesmo é a Mariana Benetton. Ela é certinho o seu cargo aqui para não errar, né, Mariana? Ela é coordenadora da área de esportes radicais, então a gente vê que não está 100% revitalizado. Mas o que foi feito e o que vocês ainda pretendem fazer aqui na área? Olá, Tânia, tudo bem? É um prazer te receber aqui. E o Skate Plaza, ele passou por uma pintura, porque já fazia muito tempo que esse espaço não era pintado, então a pintura estava desbotada, estava com marcas do tempo, e a gente fez essa pintura inicial, esse fundo, e a ideia é que novos grafites sejam feitos, né? Houve um post da prefeitura que as pessoas fizeram algumas críticas perguntando sobre o grafite, e elas têm razão, o grafite, ele tem tudo a ver, ele faz parte da cultura do skate, e antes da gente fazer essa pintura, eu já estava entrando em contato com alguns grafiteiros para a gente buscar essa ação. A ação de grafite que tinha sido feita aqui, ela aconteceu, se eu não me engano, foi em 2019, antes da pandemia, né? Ela foi organizada, quem organizou, conduziu a atividade com os outros grafiteiros no dia foi o grafiteiro Chorão, e eu entrei em contato com ele novamente, e ele disse que dessa vez ele não poderia porque está com outros compromissos, mas ele me indicou um outro grafiteiro, o Pelé, que a gente marcou de conversar para a gente ver o que pode ser feito aqui, né? Existe um evento em que é feito a ação de grafite chamado Sopa de Letras, então a gente quer fazer um evento assim e a gente precisa, então, conversar com a comunidade do grafite, fazer um levantamento do material necessário, das condições necessárias para que esse espaço fique agradável para todo mundo que vem aqui. Eu não sou só, eu estou na coordenação, mas eu também tenho as aulas que eu venho aqui diariamente, então se tem uma pessoa que quer esse ambiente bonito e revitalizado, também sou eu, né? As aulas de skate, elas acontecem aqui de segunda a sexta-feira, então segunda, quarta e sexta, a aula no período da manhã e terça e quinta a aula no período da tarde e noite, pela prefeitura, não tem custo nenhum. A criança, quando ela vem, ela pode pegar os nossos materiais emprestados, tais como skate e equipamentos de proteção, para
é experimentar a modalidade, aprender as habilidades básicas. Retomando a questão da revitalização aqui, então, foi feita essa pintura, mas a gente sabe da necessidade também de fazer uma pintura no chão para conservar, porque essa pista, se eu não me engano, ela é de 2014. Então, com esse tempo, o chão já está bem desgastado e a pintura é importante para ajudar a conservar. A gente também precisa de bebedouro, de lixeira, e são ações que a gente está buscando. Então, quanto mais gente vier curtir a pista, mais incentivo vai ter aí para a prefeitura ajudar a revitalizar, né? A cuidar do espaço, com certeza. Mais pessoas utilizando o espaço, e esse espaço é um espaço público, é um espaço de todo mundo. Então, aqui é para ser utilizado. Quem quer aprender a andar de skate, como eu disse, né, tem as aulas para crianças e adolescentes. É um espaço muito agradável pela quantidade de árvores que tem aqui. Então, em dias de sol tem bastante sombra. E é um espaço que a gente precisa cuidar. E antes da gente começar a gravar, você comentou sobre a importância de furar as bolhas, de conhecer esportes diferentes, pessoas diferentes, né? O skate traz isso, é uma cultura muito diferente de amizade que tem nesse esporte. Uhum. Tem sido mostrado na mídia, por exemplo, né? Existem os grandes campeonatos, mas os skatistas sempre mostram o espírito do skate, o espírito de amizade, o espírito de diversão, de um torcer pelo outro. Então, quando eles estão andando, por exemplo, existe vamos chamar uma brincadeira no skate que se chama Game of Skate. Então, uma pessoa puxa uma manobra, a outra tenta repetir uma manobra. Você torce para a pessoa que está andando com você acertar, porque a gente sabe a dificuldade, o desafio que é cada manobra. E nisso você também vai pensar, poxa, eu vou puxar uma outra manobra para desafiar o meu parceiro. E quando o seu amigo, a sua amiga sabe uma manobra que você não sabe, você fala, poxa, eu quero aprender. E a pessoa sempre vai passando as dicas da posição do pé, do corpo, e isso é muito bacana. A questão da divisão de peças, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa não vai mais utilizar uma roda, um shape, doa isso para alguém que está precisando. A cultura do skate é uma cultura, assim, de amizade, de estar junto. E o espaço público, ele é importante para que a gente possa viver essas relações. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula aqui, a pista ela não é fechada para as minhas aulas. Eu divido com o público que está andando. Isso tem hora que gera atrito, com certeza, mas as pessoas precisam aprender a dividir. As crianças precisam aprender a respeitar os mais velhos, e os mais velhos também precisam entender que aquela criança, respeitar que aquela criança tem o direito de andar e a criança tem o tempinho dela. Então, às vezes precisa parar, deixar passar, porque a criança ali, não só a criança, mas qualquer pessoa que esteja iniciando no começo, ela fica insegura, né? O cair dói. E então, é nisso que a gente vai aprendendo. Como eu já estou aqui há quase 10 anos, muitos dos skatistas mais velhos que vêm aqui foram meus alunos, ou me conhecem, eu já sei o nome, então eu falo, por favor, tem como me ajudar? Eu vou usar esse espaço aqui, será que você pode andar ali só um pouquinho para eu conseguir desenvolver a atividade, daqui a pouco acaba? Ou, às vezes, os skatistas também me ajudam, às vezes a criança fala, eu quero fazer tal manobra, eu não sei todas as manobras, e aí eu peço para alguém dar uma dica, ajudar. Então, existem vários momentos de interação que são muito agradáveis, assim. Como eu disse, a cultura do skate é muito legal. Eu adoro acompanhar. Então, se você não conhece nada do skate, Super Crown acontece aqui em São Paulo, dia 6 e 7 de dezembro. Vai ter os grandes nomes aí na disputa pelo grande troféu, né, do campeonato mundial. Tem brasileiro concorrendo, Raíssa, que vocês já conhecem, Giovanni Viana, tem muita gente legal.
fica essa dica para você conhecer. Ou então, é claro, dar uma passadinha aqui no Skate Plaza e você arriscar. Eu arrisquei, eu acho que eu não levo jeito para isso não. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tânia, pelas informações. Outras notícias você acompanha na edição de sexta-feira, amanhã, no Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente segue o nosso Mix nesta quinta-feira para encerrar com mais um short aqui na nossa programação. A gente vai assistir agora um trecho do Boletim Câmara. O maestro Ronilson Isael participou do telejornal e destacou as perspectivas da carreira musical aqui em Taubaté. Vamos ver? Solta o play. E hoje aí no seu contato com as crianças, com os adolescentes, você identifica algum talento promissor aí que poderia talvez levar o nome da nossa cidade mundo afora? Sim, tenho vários alunos lá que, se Deus quiser, eles estarão aí com o caminho garantido na música, tocando em orquestra, trabalhando com projetos musicais, que eu acredito que dali dos meus alunos, acredito que deve ter uns 5 que vão realmente engrenar e trabalhar com a música. E para os apaixonados por música, o que a gente precisa ter? É só o dom? É só a vontade? Qual é a receita aí para você seguir uma carreira na música? A música, ela não é só a questão do talento, né? É a questão, como você disse mesmo, você precisa ter a vontade de aprender, porque o talento, o meu professor falava, é 1%, mas o 99% é a dedicação e estudos. Então, a questão de você tocar um instrumento musical, você precisa, às vezes, deixar, por exemplo, eu quero ir num shopping, quero ir numa balada. Não, você vai ter que tocar o seu instrumento, você precisa treinar. Quer se dedicar, quer tocar numa orquestra? Precisa se dedicar bastante. Quando a gente fala sobre o aprendizado de um instrumento musical, da música como um todo, o que envolve? É só o treinamento aqui? O que mais a pessoa precisa estudar para se formar como músico? Bom, para se tornar um músico dedicado, um músico profissional, você precisa passar por algumas etapas, né? A primeira coisa é o lance de você não desistir. Você precisa manter sempre a sua dedicação. E tem seguir os métodos, né? Os professores passam corretamente a sequência da metodologia musical para você conseguir chegar no nível de instrumento, para você tocar bem, porque quando você vai tocar numa orquestra, você precisa passar por uma banca, né? Você precisa ser avaliado, como qualquer outro emprego. Então, você tocando bem, você consegue trabalhar em umas orquestras profissionais. Tem as orquestras intermediárias, que são as orquestras jovens, né? Mas para tocar numa orquestra profissional, você precisa se dedicar bastante e para chegar nessa etapa, você precisa passar por várias metodologias, fazer festivais de música, com professores renomados. Então, você sempre tem que correr atrás disso aí para você conseguir chegar lá numa orquestra profissional. Quantos instrumentos você toca e quanto tempo aí de dedicação você precisou para aprender cada um deles? Como eu falei, eu sou violista profissional, toco viola, né? Mas também sou violinista, toco violino e também estou estudando violoncelo atualmente. Então, da família das cordas, eu conheço bem os 3. Mas eu também já toquei bateria, né? No início da minha carreira, quando eu era criança, eu queria aprender a tocar pandeiro na igreja. Comecei com pandeiro, depois fui subindo, e aí hoje em dia eu toco violino, né? Toco em casamentos, tenho uma empresa de casamentos, faço alguns trabalhos do tipo, toco na Orquestra Joseense, que é a Orquestra de São José dos Campos, trabalho aqui também no Centro Cultural. Então, o músico, ele é versátil, ele está tocando em vários lugares, né? Faz vários tipos de eventos para poder, no final do mês, conseguir uma porcentagem a mais da renda. E o aprendizado é contínuo, né? Sim. Sempre há algo para aprender, um instrumento novo também para aprender. A gente pode considerar que as pessoas tenham mais habilidade com um tipo de instrumento ou outro, ou não? Um músico pode tocar qualquer um dos instrumentos? Isso varia muito de pessoa para pessoa mesmo. Então, para chegar a um determinado ponto de vocês... hoje eu sou profissional, eu quero tocar o violino. Você começa no instrumento. Se você vê que não está dando muito fruto, não está conseguindo progredir, né, num certo ponto, às vezes a pessoa melhor mudar de instrumento. Eu quero tentar uma guitarra, quero tentar um violão. Então vai depender muito do que a pessoa vai querer mesmo e com a sua dedicação, né? Como você tinha perguntado também, questão de tempo, é pelo menos umas 2 horas todo dia, né? 2, 3 horinhas. A gente precisa desse tempo para a gente, do músico, para poder se dedicar com o instrumento.
Então, realmente precisa de dedicação, de tempo e muita força de vontade, Sim. né? Quando a gente fala aqui no cenário Taubaté, qual é a porta de entrada para uma pessoa que eventualmente tenha interesse em estudar música, em conhecer melhor os instrumentos musicais? Seria por meio do Centro Cultural? Não só no Centro Cultural, né, mas lá, claro, como é o lugar onde eu estou trabalhando, lá tem várias coisas que vocês podem, né, o ouvinte pode chegar lá para conhecer os instrumentos e outras áreas artísticas. Nós temos a Figo Camargo, nós temos algumas escolas também aqui da região, da cidade, que fornecem o conhecimento de instrumentos, a teoria musical. Então, para mim, no meu caso, ali o Centro Cultural seria uma ótima entrada, porque é gratuito, totalmente gratuito. A pessoa pode ir lá e conhecer o projeto e se caso ela queira mesmo seguir, ela se inscreve e começa a fazer as oficinas que tem lá no projeto. As inscrições são feitas ao longo de todo o ano ou tem períodos específicos que a pessoa precisa acompanhar? Lá temos os períodos específicos, normalmente é no meio do ano e no final do ano. Então, aí a gente verifica quantas vagas tem no total, né? No meu caso, das cordas, eu verifico quantas vagas eu tenho, passo para a gestão e aí depois passa para a prefeitura, mostrando quantas vagas tem de cordas, violino tem tantas vagas, violas e assim por diante. Quando a gente falou aí das principais dificuldades, né, para quem trabalha com música, você citou a falta ali realmente de investimentos, de apoio. Você já participou aí de importantes musicais, já esteve até mesmo fora do Brasil. Taubaté recebe o apoio necessário e, em caso negativo, o que a gente precisa fazer para melhorar? De que forma o poder público pode apoiar quem trabalha com música hoje? Acredito que o poder público poderia estar mais presente na questão cultural, principalmente na questão de músicas, né, de instrumentos como violino, viola e violoncelo, os instrumentos clássicos, né, que são poucos conhecidos, né? Raramente tem poucas pessoas que, eu quero aprender um violino. Não é em qualquer esquina que você vê uma pessoa tocando um instrumento desse tipo. Você vê mais os instrumentos populares, bateria, violão, né? Mas acredito que se o poder público tiver um pouco mais o carinho de verificar essas possibilidades que pode ser feito com esses instrumentos, com as pessoas tocando numa orquestra, acredito que vai ser muito mais benéfico para a população em geral. Então, ter mais orquestras, ter mais condições de chegar mais nas periferias da cidade, então isso pode ajudar bastante a questão da população em aprender música. A entrevista na íntegra do maestro Ronilson Israel, que foi dada ao programa Boletim Câmara, está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do telejornal Boletim Câmara, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, com a apresentação de Ana Laura Costa. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta quinta-feira, 27 de novembro. E no programa de hoje você viu as notícias aqui da nossa cidade e viu que a Praça Skate Plaza passou por revitalização aqui no nosso município. No quadro Pop Verso, nós conversamos com a nossa estagiária Viviane Ângelo, que falou sobre séries de ficção científica e o lançamento da última temporada de Stranger Things. No programete É Lei, conhecemos um pouco mais sobre a história da ex-vereadora Armanda de Oliveira Araújo Diná. Na verdade, no programete Câmara Memória. O próximo Mix da TV é amanhã, sexta-feira. Tem notícias e informações para você acompanhar aqui na nossa programação. E a gente vai dar dicas para Black Friday. Muito obrigado pela sua companhia. Continue assistindo a nossa programação. Hoje, a partir das 7 horas da noite, tem os títulos de cidadania taubateana com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Taubaté. Obrigado mais uma vez. A gente se encontra amanhã aqui na TV Câmara.